A solidão sempre foi vista como um peso, que muitos tentam evitar a qualquer custo. Mas o estoicismo nos mostra que ela pode ser um treino de força interior. O silêncio que assusta a maioria é, na verdade, um campo fértil para quem deseja se conhecer de verdade. Marco Aurélio lembrava que a mente precisa de um refúgio, um espaço que ninguém pode roubar. Quando você aprende a estar só, não se trata de vazio, mas de reencontro. O que parecia ausência se transforma em presença. A solidão, à luz da filosofia estoica, deixa de ser inimiga e passa a ser mestra. Podemos imaginar Carla, moradora do bairro da Penha, que sempre evitou ficar sozinha. Corria para encontros, festas e compromissos, apenas para preencher os espaços de silêncio. Mas um dia, percebeu que toda essa pressa não a fazia feliz. Quando finalmente decidiu encarar alguns minutos de solitude, descobriu que não estava desamparada, mas diante de si mesma. Esse encontro, embora desconfortável no início, se tornou o maior aprendizado de sua vida. Carla entendeu que a solidão não era castigo, mas oportunidade. Foi nessa experiência que percebeu o valor de cultivar sua própria companhia. A disciplina é o primeiro passo nesse processo. Não se trata de esperar que o silêncio seja confortável, mas de treiná-lo. É disciplina desligar o celular. É disciplina reservar alguns minutos apenas para estar consigo mesmo. É disciplina suportar o desconforto inicial. Sêneca dizia que a vida não é curta, mas nós é que a desperdiçamos. A solitude disciplinada é a prova disso, porque cada minuto usado para se fortalecer em silêncio é um investimento que rende frutos invisíveis, mas poderosos. Com disciplina, o que parecia tortura se transforma em treino. A coragem surge quando o silêncio traz à tona sentimentos que você preferia esconder. Estar só, muitas vezes, significa encarar medos, arrependimentos e inseguranças. É fácil correr para distrações, mas o estoicismo ensina que não devemos fugir do inevitável. Epicteto lembrava que não controlamos os acontecimentos, mas podemos controlar nossa reação a eles. A coragem, na solitude, é exatamente isso. Aceitar que essas vozes internas vão aparecer e, em vez de fugir, usá-las como combustível para crescer. O desconforto se torna mestre e a coragem é o que permite atravessar esse caminho. A autoconfiança nasce quando você percebe que é capaz de sobreviver a esses encontros com seu interior. Cada vez que você suporta o silêncio e sai dele mais forte, prova a si mesmo que não precisa de ninguém para se sentir inteiro. Essa confiança não significa rejeitar os outros, mas deixar de depender deles. Sêneca dizia que o sábio se basta, mas ainda assim aprecia amigos. A autoconfiança silenciosa é isso, a certeza de que você pode caminhar firme sozinho e, justamente por isso, se torna ainda mais livre para estar com os outros. No fim, o que parecia vazio se revela cheio de força. O que parecia silêncio pesado se transforma em clareza. O que parecia solidão se mostra como treino. A filosofia estoica nos ensina que estar só não é um peso, mas uma oportunidade rara. Quem aprende a lidar com a solidão descobre que nunca mais precisa temê-la, porque já encontrou dentro de si um refúgio que não depende de ninguém. E esse é um dos maiores presentes que o silêncio pode oferecer. A chance de ser inteiro, mesmo em completa solitude. Quero agradecer de coração a todos que comentam suas localizações. Muito obrigado. Antes de começar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Irmão estoico, quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil. Vamos começar. Quando pensamos em solidão, logo vem à mente a ideia de vazio ou abandono. Mas para o estoico, a solidão é uma escola de virtudes. Estar só não é estar perdido, mas ter a oportunidade de voltar os olhos para dentro. Marco Aurélio lembrava que ninguém pode roubar o espaço interior da nossa mente, a menos que a gente mesmo permita. Isso significa que a solidão não é um inimigo, mas um território onde podemos treinar a razão, a paciência e a coragem. O que a maioria teme é justamente aquilo que pode nos transformar em pessoas mais fortes e serenas. Podemos imaginar Ana, moradora do bairro do Brás, que sempre dizia sentir-se vazia quando passava um fim de semana sozinha. No início, preenchia cada minuto com televisão, redes sociais ou qualquer atividade que a impedisse de ficar em silêncio.
Mas quando decidiu experimentar a solitude de forma consciente, começou a perceber algo diferente. Descobriu que, no silêncio, surgiam reflexões que nunca tinha tido e que era capaz de se divertir com sua própria presença. Ana percebeu que o vazio não estava em estar só, mas em não saber aproveitar esse tempo. A solitude se transformou em descoberta. A disciplina é o que diferencia a solitude de um simples isolamento. É disciplina escolher como usar esse tempo, em vez de deixá-lo escorrer pelos dedos. Pode ser ler um livro, escrever sobre os próprios pensamentos ou simplesmente observar a respiração. Esses pequenos rituais, repetidos diariamente, se tornam sementes de força. Sêneca dizia que nada é mais valioso do que uma mente organizada. E é exatamente isso que a solitude disciplinada oferece. A chance de colocar ordem no caos, de alinhar desejos, de perceber o que realmente importa. A disciplina dá estrutura ao silêncio. A coragem aparece quando a solitude revela verdades que tentamos esconder. Muitas vezes o silêncio nos mostra fraquezas, erros e até ilusões que alimentamos para agradar os outros. É nesse ponto que muitos desistem, correndo para o barulho. Mas Epicteto dizia que a verdadeira liberdade vem de aceitar a realidade como ela é. A coragem, na solitude, é olhar para essas verdades sem fugir, sabendo que só podemos mudar aquilo que encaramos de frente. O silêncio pode ser duro, mas é justamente essa dureza que nos fortalece e nos torna capazes de enfrentar o mundo com mais firmeza. A autoconfiança surge quando você percebe que é capaz de atravessar esses momentos sem colapsar. Cada tarde bem vivida em solitude é um lembrete de que você não precisa de companhia constante para ter valor. Essa confiança se traduz em liberdade. Você deixa de buscar aprovação em cada olhar e aprende a se sustentar por si mesmo. Sêneca lembrava que o sábio nunca está só, porque sempre se basta. A autoconfiança nascida do silêncio não afasta as pessoas, mas transforma a forma como nos relacionamos. Em vez de exigir, passamos a oferecer presença genuína. No fim, você entende que a solidão não é um castigo, mas um treino de vida. O que parecia vazio se revela como terreno fértil. O que parecia silêncio desconfortável se mostra cheio de respostas. O que parecia abandono se transforma em reencontro. A filosofia estoica nos ensina que não devemos temer o que é inevitável, mas aprender a usá-lo como oportunidade. A solitude, quando abraçada com disciplina e coragem, se torna uma das maiores aliadas do crescimento humano. Quem aprende a conviver consigo mesmo nunca mais se sente de fato sozinho, porque já descobriu que sua companhia é suficiente. A solidão, quando olhada com os olhos certos, se torna uma ferramenta de autoconhecimento. No barulho do dia a dia, é difícil ouvir a própria voz. Estamos sempre reagindo ao que os outros dizem, correndo atrás de expectativas ou tentando corresponder a padrões que não são nossos. Mas no silêncio, esse ruído some e finalmente conseguimos escutar o que realmente pensamos e sentimos. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que cada pessoa carrega dentro de si um espaço de reflexão. Estar só é o momento em que esse espaço se abre e a alma pode se revelar sem máscaras. Podemos imaginar Beatriz, moradora de Belo Horizonte, que vivia ocupando suas horas com compromissos para não ter tempo de pensar. Sempre temeu o silêncio, porque nele surgiam perguntas que não sabia responder. Mas, ao praticar a solitude, percebeu que essas perguntas eram justamente o que precisava para crescer. Descobriu que muitos de seus caminhos haviam sido escolhidos mais para agradar os outros do que para seguir seus próprios valores. A solidão lhe deu coragem de reavaliar sua vida. Foi no silêncio que Beatriz encontrou clareza sobre o que realmente importava para ela. A disciplina é o que transforma o autoconhecimento em prática constante. Não adianta esperar que a mente se organize sozinha. É preciso treiná-la. Um diário pode ser uma ferramenta poderosa. Escrever todos os dias o que pensa, o que sente, o que aprendeu. Esse simples ato dá forma às emoções e evita que elas se percam no caos da mente. Sêneca dizia que devemos vigiar nossos pensamentos com atenção, porque eles moldam nosso caráter. A solitude disciplinada é esse exercício diário de observação, que nos permite enxergar quem somos de verdade e onde precisamos melhorar. A coragem surge quando o autoconhecimento revela verdades incômodas.
Estar só significa muitas vezes encarar aspectos de nós mesmos que tentamos esconder, medos, vícios, ressentimentos. É duro aceitar que nem sempre somos tão fortes ou virtuosos quanto gostaríamos, mas o estoicismo nos lembra que o crescimento começa pela aceitação da realidade. Epicteto dizia que não podemos escolher os eventos, mas podemos escolher como reagimos a eles. A coragem, nesse caso, é aceitar nossas falhas sem desespero e usá-las como ponto de partida para a mudança. O silêncio não acusa, mas mostra o que precisa ser transformado. A autoconfiança nasce quando percebemos que esse processo nos fortalece. Cada fraqueza reconhecida e trabalhada se torna um degrau de crescimento. A cada reflexão escrita, a cada emoção compreendida, cresce a certeza de que somos capazes de nos governar. Essa confiança não é arrogância, mas serenidade. Sêneca lembrava que o sábio não se ilude sobre si mesmo, porque já aceitou sua natureza. A solitude nos dá essa mesma segurança, a de que não precisamos fugir do que somos, mas sim aprender a conviver conosco de forma honesta e compassiva. No fim, você entende que a solidão é o espelho mais fiel que podemos ter. O que parecia silêncio vazio se revela como fonte de perguntas valiosas. O que parecia ausência se mostra como descoberta. O que parecia solidão se transforma em autoconhecimento. A filosofia estoica nos ensina que viver bem é viver de acordo com a razão e a natureza. E só conseguimos isso quando temos coragem de nos olhar no espelho da solitude. Quem aprende essa prática descobre que nunca mais precisa temer a verdade, porque já sabe que ela liberta. A solidão também pode ser vista como disciplina mental. Num mundo cheio de distrações, aprender a estar só é como treinar um músculo que estava esquecido. Quando estamos sozinhos, não há telas, vozes ou compromissos que nos salvem da nossa própria mente. Esse confronto pode ser desconfortável no começo, mas é justamente aí que mora a força. Marco Aurélio dizia que o homem deve manter sua mente livre de confusões externas, e a solitude é o exercício que torna isso possível. Cada minuto de silêncio é como uma academia invisível onde a alma ganha firmeza. Podemos imaginar Felipe, morador de Salvador, que nunca conseguia passar 5 minutos sem pegar o celular. Sua mente estava sempre agitada, buscando novidades que o distraíssem do tédio. Mas quando decidiu praticar a solitude de forma intencional, percebeu que o desconforto inicial era apenas resistência. Aos poucos, começou a sentir prazer em observar o silêncio, em deixar a mente descansar, sem estímulos. Descobriu que estar só não era sinônimo de vazio, mas de clareza. O que antes parecia insuportável se transformou em fonte de energia, e Felipe aprendeu que a solidão podia ser disciplina e descanso ao mesmo tempo. A disciplina, nesse caso, é escolher conscientemente o silêncio. Não se trata apenas de estar fisicamente sozinho, mas de desligar os ruídos que carregamos conosco. É disciplina guardar o celular, desligar a televisão, fechar o computador e simplesmente estar presente. Sêneca dizia que a mente precisa de momentos de repouso, ou se tornará escrava de suas próprias preocupações. A solitude disciplinada é esse repouso voluntário, que ensina a mente a não depender de estímulos externos. Com o tempo, esse hábito cria uma força interior que nenhuma distração pode roubar. A coragem surge quando percebemos que, sem as distrações, surgem também os pensamentos que evitávamos. É nesse silêncio que aparecem dúvidas, medos e lembranças. Muitos fogem nesse momento, porque é difícil encarar o que se esconde dentro de nós. Mas Epicteto dizia que a liberdade não vem de fugir do que dói, e sim de aceitá-lo. A coragem, nesse caso, é atravessar o desconforto inicial, permanecer no silêncio até que ele deixe de ser ameaça e se torne aliado. Essa travessia exige força, mas cada vez que é feita, torna a mente mais firme. A autoconfiança nasce quando percebemos que conseguimos viver sem depender de estímulos constantes. Descobrir que podemos passar 1 hora em silêncio sem enlouquecer é uma prova de força. Aos poucos, começamos a sentir orgulho desse domínio. Já não precisamos de barulho para nos distrair, porque aprendemos a conviver com nossos próprios pensamentos. Sêneca lembrava que o sábio não foge de si, porque já aprendeu a se bastar. A solitude oferece essa mesma confiança.
a certeza de que podemos nos manter firmes, mesmo quando não há nada além do silêncio. No fim, você entende que a solidão não é perda de tempo, mas disciplina necessária. O que parecia tédio se revela treino, o que parecia desconforto se transforma em clareza, o que parecia vazio se mostra como energia. A filosofia estoica nos ensina que a mente precisa ser governada, e a solitude é um dos caminhos mais eficazes para isso. Quem aprende a abraçar o silêncio descobre que nunca mais precisa se perder em distrações, porque já encontrou dentro de si a força para permanecer sereno diante de qualquer barulho externo. A solidão também pode ser encarada como um treino de coragem. Quando estamos cercados de pessoas, é fácil esconder nossas vulnerabilidades, mas no silêncio não há máscara que resista. É nesse momento que aparecem os medos mais profundos, as dúvidas que evitamos, as feridas que preferimos deixar de lado. Marco Aurélio lembrava que não devemos fugir do que a vida nos apresenta, porque tudo faz parte da ordem natural. A solidão, nesse sentido, é como uma sala escura onde somos obrigados a olhar para dentro. E por mais doloroso que seja, é ali que encontramos a matéria-prima da nossa força. Podemos imaginar Larissa, moradora de Porto Alegre, que sempre preenchia sua vida com compromissos para não encarar a dor de um relacionamento que terminou. Ela acreditava que, mantendo-se ocupada, o sofrimento desapareceria. Mas ao passar alguns dias em solitude, percebeu que a dor não tinha sumido, apenas estava escondida. Foi no silêncio que as lágrimas vieram, mas também foi no silêncio que encontrou coragem para aceitar a realidade. Larissa entendeu que a solidão não a destruía, mas a fortalecia. Aprendeu que coragem não é a ausência de dor, mas a disposição de enfrentá-la. A disciplina é o que transforma esse processo em aprendizado. Não adianta esperar que os medos se dissolvam sozinhos. É preciso encará-los com constância. Escrever sobre o que sente, meditar ou simplesmente se permitir sentir sem fuga são formas de transformar a dor em lição. Sêneca dizia que nada é mais útil ao homem do que conhecer suas próprias fraquezas. A solitude disciplinada oferece exatamente isso, a chance de nos conhecermos de verdade. Cada prática silenciosa é um passo a mais rumo à coragem, porque nos ensina a lidar com aquilo que sempre evitamos. A coragem aparece, então, não como um instante heróico, mas como uma prática cotidiana. É preciso coragem para sentar sozinho e ouvir os próprios pensamentos sem correr. É preciso coragem para olhar para dentro e aceitar que há fragilidades. Mas o estoicismo ensina que aceitar não é se render, e sim se preparar. Epicteto dizia que devemos desejar que as coisas sejam como são, e não como gostaríamos que fossem. Essa aceitação é o coração da coragem. Enfrentar a realidade sem ilusão e, mesmo assim, escolher permanecer firme. A autoconfiança nasce como fruto desse processo. Cada medo encarado em solitude é uma vitória silenciosa. Cada fraqueza reconhecida e trabalhada aumenta nossa confiança de que podemos enfrentar a vida. Não se trata de se tornar invencível, mas de aprender a não se quebrar facilmente. Sêneca lembrava que o sábio não é aquele que nunca cai, mas o que se levanta mais rápido. A solitude nos dá essa capacidade, a de suportar quedas e levantar mais fortes, porque já treinamos nossa mente para lidar com as vulnerabilidades sem desespero. No fim, você entende que a solidão não é apenas um espaço de silêncio, mas um campo de batalha onde a coragem é forjada. O que parecia vazio se revela como treino. O que parecia dor se transforma em aprendizado. O que parecia solidão se mostra como fortalecimento. A filosofia estoica nos ensina que a vida sempre terá desafios, mas que podemos enfrentá-los com serenidade. E a solitude é o lugar onde esse treino acontece. Quem aprende a atravessar seus próprios medos no silêncio, descobre que nunca mais precisa fugir da realidade, porque já construiu dentro de si uma força inabalável. Chegou o cantinho estoico. Me conte sua história, seu momento de aprendizado ou superação com o estoicismo, de onde você fala. Vou ler, escrever e compartilhar aqui para nos conhecermos ainda mais. A solidão também pode ser um caminho para construir autoconfiança sólida. Quando estamos sempre cercados de pessoas, é comum que nossa autoestima dependa do olhar alheio. Buscamos aprovação em cada gesto, cada palavra,
cada escolha. Mas o estoicismo ensina que a verdadeira confiança nasce dentro de nós, não fora. Marco Aurélio dizia que o homem deve encontrar em si mesmo o suficiente para viver bem. A solitude é a prova prática disso, porque nos coloca diante da realidade de que nossa companhia pode sim ser suficiente. É nesse silêncio que aprendemos a confiar em quem somos. Podemos imaginar Júlia, moradora de Recife, que sempre buscava elogios para se sentir valorizada. Cada crítica a abalava profundamente, e sua felicidade oscilava conforme as opiniões que recebia. Mas quando começou a praticar momentos de solitude, percebeu que podia se sentir orgulhosa simplesmente por ter seguido seus próprios valores. Descobriu que não precisava de aplausos para validar suas conquistas, porque a sensação de coerência interna já era suficiente. Júlia entendeu que a autoconfiança não vinha de fora, mas do silêncio em que ela podia se reconhecer como inteira. A disciplina é essencial nesse processo. Construir autoconfiança não acontece de um dia para o outro. É fruto de prática constante. É disciplina refletir sobre as próprias ações, avaliar se estão de acordo com seus princípios e corrigir o que for necessário. É disciplina dedicar momentos de solitude para celebrar pequenas vitórias, mesmo que ninguém mais as veja. Sêneca dizia que o sábio se contenta com a aprovação da própria consciência. A solitude disciplinada nos ensina a fazer isso, a olhar para dentro e reconhecer o valor das nossas atitudes sem depender de testemunhas externas. A coragem aparece quando precisamos sustentar essa autoconfiança diante de um mundo que insiste em nos julgar. Porque não adianta apenas se sentir bem em silêncio. É preciso levar essa força para a vida prática, e isso exige coragem, porque sempre haverá quem critique ou desaprove. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com aquilo que não está em nosso controle, e a opinião dos outros está fora do nosso alcance. A coragem, nesse caso, é continuar firme em nossos valores, mesmo que isso signifique andar contra a corrente. É confiar que a paz interior vale mais que qualquer aplauso. A autoconfiança floresce quando experimentamos essa prática em situações reais. Cada decisão tomada com base em princípios e não em aprovação externa reforça nossa segurança. Cada momento em que sustentamos nossa verdade, mesmo diante de críticas, fortalece essa confiança. Essa força não é barulhenta, mas silenciosa. Não precisa se exibir, porque já se basta. Sêneca lembrava que o sábio não se vangloria, porque sua confiança está enraizada na razão. A solitude nos oferece essa mesma base, a certeza de que podemos ser firmes e tranquilos apenas por sermos fiéis a nós mesmos. No fim, você entende que a solidão é um espelho que mostra onde sua confiança realmente está apoiada. O que parecia vazio se revela como fundamento. O que parecia silêncio desconfortável se mostra como apoio. O que parecia solidão se transforma em confiança verdadeira. A filosofia estoica nos ensina que a autoconfiança não se compra, não se pede e não se conquista com elogios. Ela nasce do encontro consigo mesmo. Quem aprende a praticar a solitude descobre que nunca mais depende de olhares externos, porque já encontrou dentro de si a fonte de segurança mais poderosa. A solidão também pode ser um espaço de reflexão profunda sobre o sentido da vida. No meio da correria, raramente paramos para pensar sobre o que realmente importa. Estamos sempre ocupados em trabalhar, responder mensagens, cumprir obrigações. Mas quando nos recolhemos em silêncio, surgem perguntas que antes ficavam abafadas. Estou vivendo de acordo com meus valores? Estou gastando meu tempo com o que realmente faz diferença? Marco Aurélio dizia que cada dia é um passo a menos na jornada da vida e que devemos usá-lo com sabedoria. A solitude é o momento em que essas reflexões se tornam possíveis. Podemos imaginar Diego, morador de Fortaleza, que sempre dizia não ter tempo para pensar em si. Estava tão ocupado em sobreviver às demandas diárias que nunca refletia sobre o rumo da própria vida. Mas quando decidiu dedicar alguns minutos à solitude, percebeu que carregava sonhos abandonados, valores esquecidos e até feridas que precisavam ser curadas. Esse espaço de silêncio o fez reorganizar prioridades. Diego descobriu que viver correndo não era viver de verdade e que precisava alinhar sua rotina com o que lhe dava sentido.
Foi no silêncio que sua vida ganhou nova direção. A disciplina é o que torna essa reflexão parte da vida prática. Não basta ter pensamentos profundos de vez em quando. É preciso cultivá-los como hábito. É disciplina escrever objetivos, rever escolhas, avaliar constantemente se estamos no caminho certo. Sêneca dizia que uma vida sem reflexão é como um corpo sem alma. A solitude disciplinada nos dá essa alma, porque nos oferece a chance de olhar para trás e para frente com clareza. É como acender uma lanterna no meio da escuridão. Cada reflexão ilumina o próximo passo, impedindo que caminhemos no automático. A coragem surge quando essas reflexões exigem mudanças, porque muitas vezes percebemos no silêncio que estamos vivendo de forma desconectada de quem realmente somos. Talvez em um trabalho que não nos representa, em relações que nos esvaziam ou em hábitos que nos enfraquecem. É doloroso admitir isso, mas é nesse desconforto que mora a oportunidade de transformação. Epicteto dizia que não devemos desejar que as coisas sejam diferentes, mas agir dentro do que está em nosso poder. A coragem, nesse caso, é ajustar o rumo da vida com base na clareza que nasce da solitude. A autoconfiança cresce à medida que percebemos que podemos viver alinhados com o que descobrimos. Cada escolha feita com consciência reforça nossa força interior. Essa confiança não é sobre saber todas as respostas, mas sobre confiar no processo de reflexão. Sêneca lembrava que o sábio não vive por acaso, mas com propósito. E essa confiança nasce justamente no silêncio, na certeza de que, mesmo que o caminho seja longo, já temos dentro de nós a bússola que indica a direção certa. A solitude se torna, então, um espaço de reafirmação constante dessa confiança. No fim, você entende que a solidão não é apenas sobre suportar o silêncio, mas sobre usá-lo como um farol. O que parecia vazio se revela direção. O que parecia silêncio desconfortável se transforma em clareza. O que parecia solidão se mostra como reencontro com a essência. A filosofia estoica nos ensina que não basta viver muito. É preciso viver bem. E a solitude é a oficina onde esse viver bem é lapidado. Quem aprende a refletir em silêncio nunca mais anda perdido, porque já descobriu que a própria mente, quando treinada, é capaz de guiar qualquer caminho. A solidão também pode ser usada como treino de foco. No meio do barulho do mundo, nossa mente se fragmenta em 1000 pedaços. Pensamos no que já passou, no que ainda vai acontecer, no que os outros esperam de nós. Mas, na solitude, somos obrigados a nos concentrar no agora. Marco Aurélio dizia que devemos viver como se cada dia fosse um presente e que a vida acontece apenas no instante presente. Estar só nos ensina a voltar a atenção para o que está diante de nós, sem distrações, sem máscaras, apenas com presença verdadeira. Podemos imaginar Mariana, moradora de Curitiba, que vivia ansiosa porque sua mente estava sempre no futuro. Preocupava-se com prazos, compromissos e expectativas que a sufocavam. Mas quando decidiu praticar a solitude, percebeu que o silêncio a obrigava a olhar para o momento atual. Descobriu o prazer de ouvir sua respiração, de sentir o sabor de uma refeição feita com calma, de observar a luz do sol entrando pela janela. Mariana entendeu que estar só não era ausência, mas um convite para habitar o agora. Foi nesse treino de foco que encontrou serenidade. A disciplina é essencial para transformar a solitude em prática de presença. Não basta esperar que a mente se acalme por conta própria. É preciso treiná-la todos os dias. É disciplina sentar em silêncio por alguns minutos, observar os próprios pensamentos sem julgá-los, trazer a atenção de volta sempre que ela fugir. Sêneca dizia que desperdiçamos a vida quando nos perdemos em distrações. A solitude disciplinada é o antídoto para esse desperdício, porque cada minuto vivido com atenção plena é uma vitória sobre o caos da pressa e da dispersão. A coragem aparece quando percebemos o quanto nossa mente é inquieta, porque no silêncio surgem pensamentos que tentamos evitar, e o impulso é fugir deles. Mas o estoicismo nos ensina que não devemos temer a mente, e sim aprender a guiá-la. Epicteto dizia que não podemos controlar os eventos, mas podemos controlar nossos julgamentos. A coragem, na solitude, é permanecer presente mesmo quando os pensamentos tentam nos arrastar para longe. É confiar que, com prática,
conseguimos domar essa inquietude e transformar o silêncio em terreno de foco e clareza. A autoconfiança floresce quando experimentamos os frutos desse treino. Cada vez que conseguimos estar presentes em uma tarefa simples, reforçamos a certeza de que temos domínio sobre a mente. Essa confiança não é arrogância, mas serenidade. Não precisamos mais de estímulos externos para nos sentir vivos, porque aprendemos a encontrar intensidade no agora. Sêneca lembrava que o sábio não se perde no futuro, nem se prende ao passado, mas vive de acordo com o presente. A solitude nos oferece esse mesmo dom, a confiança de que o instante presente é suficiente. No fim, você entende que a solidão não é apenas um espaço vazio, mas um campo de treino para o foco. O que parecia tédio se revela a atenção. O que parecia silêncio desconfortável se transforma em presença. O que parecia solidão se mostra como vida plena. A filosofia estoica nos ensina que o agora é tudo o que temos, e a solitude é o momento em que essa verdade se torna palpável. Quem aprende a cultivar foco no silêncio nunca mais se sente perdido, porque já descobriu que a vida só pode ser vivida em sua totalidade no presente. A solidão também pode ser um terreno fértil para a criatividade. Quando estamos no meio da correria, nossa mente fica ocupada demais para produzir algo novo, mas no silêncio ela encontra espaço para criar. Marco Aurélio dizia que a mente precisa de momentos de recolhimento para permanecer saudável. É nesse recolhimento que ideias brotam, que reflexões profundas surgem, que soluções antes invisíveis se tornam claras. A solitude, longe de ser vazia, pode ser o ambiente mais rico para o nascimento da criatividade, porque ela libera a mente do peso das distrações. Podemos imaginar Camila, moradora de Belo Horizonte, que sempre dizia não ter tempo para seus sonhos. Quando começou a praticar a solitude, percebeu que o silêncio não era vazio, mas fértil. Aos poucos, começou a escrever poemas que sempre quis, a desenhar com mais calma e até a ter ideias para mudar sua vida profissional. Descobriu que a criatividade não dependia de grandes recursos, mas de espaço interior. Camila entendeu que, no fundo, estar só não era perda de tempo, mas o momento em que ela podia se reconectar com seu lado criativo e dar voz ao que estava guardado. A disciplina é o que transforma esse terreno fértil em frutos reais. Porque ideias podem surgir a qualquer momento, mas só se tornam realidade com prática constante. É disciplina anotar pensamentos. É disciplina dedicar minutos diários para criar. É disciplina transformar inspiração em obra. Sêneca dizia que a sorte é o encontro entre preparação e oportunidade. A solitude disciplinada é essa preparação silenciosa, que garante que cada ideia tenha espaço para florescer. Quanto mais disciplinados somos, mais percebemos que o silêncio é aliado da produção e não inimigo. A coragem aparece quando a mente começa a julgar nossas próprias criações. Muitas vezes, no silêncio, surge também a voz da dúvida. Isso não é bom o suficiente. Ninguém vai se interessar. Mas o estoicismo nos ensina a não depender do julgamento externo. Epicteto dizia que devemos focar apenas no que está em nosso controle. E a criação é exatamente isso. A coragem, nesse caso, é continuar produzindo mesmo quando a insegurança tenta nos paralisar. É confiar que o valor do processo é maior do que a aprovação alheia. Essa coragem faz da solitude um espaço livre de críticas. A autoconfiança cresce quando percebemos que conseguimos criar apenas a partir da nossa presença. Cada palavra escrita, cada desenho feito, cada ideia colocada em prática reforça a certeza de que nossa mente é fértil. Essa confiança é silenciosa, mas poderosa. Não precisamos de multidões para nos inspirar, porque já descobrimos que a fonte está dentro de nós. Sêneca lembrava que a maior riqueza do homem é sua mente bem utilizada. A solitude nos mostra isso com clareza, que quando cultivamos o silêncio, descobrimos que carregamos dentro de nós um mundo inteiro de possibilidades. No fim, você entende que a solidão não é estéril, mas fértil. O que parecia silêncio se revela criatividade. O que parecia vazio se transforma em ideias. O que parecia solidão se mostra como fonte de expressão. A filosofia estoica nos ensina que a mente treinada pode encontrar riqueza em qualquer lugar, inclusive no silêncio absoluto. E a solitude, quando abraçada,
Se transforma em oficina de invenções, um espaço onde a alma cria sem pressa e sem medo. Quem aprende a usar a solidão dessa forma nunca mais a vê como inimiga, mas como a mais generosa das aliadas. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Alexandre, que está acompanhando a gente direto de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Alexandre, sua presença aqui é como a vista da fortaleza de Santa Cruz, ou a travessia da barca ali na Baía de Guanabara, firme, silenciosa e cheia de beleza que conecta margens distantes. Niterói tem história, cultura e resistência, e agora também tem estoicismo se espalhando com força através da sua presença nessa comunidade. É bom demais saber que você está com a gente nessa jornada de sabedoria, equilíbrio e transformação. Alexandre, um abraço, meu querido. Seguimos então. A solidão também pode ser um caminho de fortalecimento contra a dependência emocional. Muitas pessoas acreditam que só podem ser felizes quando estão acompanhadas, como se a própria presença não fosse suficiente. Mas o estoicismo nos mostra que essa ideia é uma prisão invisível. Marco Aurélio dizia que a maior vitória é conquistar a si mesmo, e isso inclui aprender a ser feliz com a própria companhia. A solitude nos ensina que não precisamos implorar atenção nem depender do humor dos outros para viver em paz. Quem aprende a estar só conquista uma liberdade que nenhum relacionamento pode oferecer. Podemos imaginar Renata, moradora de Campinas, que sempre buscava preencher sua vida com relacionamentos. Quando estava solteira, sentia-se incompleta, como se faltasse algo. Mas, ao praticar momentos de solitude, começou a perceber que sua felicidade não precisava estar nas mãos de outra pessoa. Descobriu que podia se divertir sozinha, cuidar de si, sentir orgulho das próprias conquistas. Essa transformação não fez Renata rejeitar relacionamentos, mas os tornou mais saudáveis. Ela entendeu que estar com alguém deveria ser escolha, não necessidade. A solidão lhe deu o presente da autonomia emocional. A disciplina é essencial para quebrar a dependência emocional. É disciplina reservar tempo para si. É disciplina resistir à tentação de buscar companhia apenas para escapar do silêncio. É disciplina valorizar os momentos em que pode se fortalecer sozinho. Sêneca dizia que não é livre aquele que depende demais do outro para viver. A solitude disciplinada é, então, uma prática de liberdade, porque nos ensina a viver bem com o que já temos. Quanto mais treinamos a presença silenciosa, mais percebemos que nossa paz não depende de ninguém além de nós mesmos. A coragem aparece quando a mente tenta convencer que a solidão é um fardo. É preciso força para enfrentar o medo de ficar só, especialmente em uma sociedade que valoriza constantemente a vida em grupo. Mas o estoicismo ensina que não devemos confundir companhia com felicidade. Epicteto lembrava que somos livres quando não dependemos do que não controlamos. A coragem, nesse caso, é atravessar o medo inicial e descobrir que estar só não é abandono, mas oportunidade. É suportar o silêncio até que ele se transforme em aliado, em vez de inimigo. A autoconfiança floresce quando experimentamos essa independência. Cada momento vivido em solitude, sem se sentir vazio, é um tijolo na construção de uma base sólida. Com o tempo, descobrimos que não precisamos que ninguém nos valide para nos sentirmos inteiros. Essa confiança é tranquila, porque não depende de aplausos ou de companhia constante. Sêneca dizia que o sábio se basta, mas ainda assim aprecia a amizade. Essa é a verdadeira autoconfiança, a liberdade de viver bem sozinho, e justamente por isso, poder escolher relacionamentos mais autênticos e saudáveis. No fim, você entende que a solidão não é uma condenação, mas um presente. O que parecia vazio se revela autonomia. O que parecia silêncio desconfortável se transforma em liberdade. O que parecia solidão se mostra como independência emocional. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira felicidade não depende do outro, mas da capacidade de encontrar paz dentro de si mesmo. Quem aprende essa lição descobre que nunca mais precisa ter medo de ficar só, porque já carrega dentro de si a companhia mais valiosa, a própria. A solidão também pode ser vista como preparação para enfrentar as perdas inevitáveis da vida. Nenhum de nós está livre de mudanças, separações ou despedidas. Em algum momento,
teremos que lidar com a ausência de alguém importante. O estoicismo nos lembra que não controlamos quem fica ou quem vai, mas podemos treinar a mente para aceitar a realidade. Marco Aurélio dizia que tudo o que acontece está em harmonia com a natureza, mesmo quando nos parece doloroso. Estar só de forma consciente é como um ensaio silencioso para essas situações, porque nos fortalece diante do inevitável. Podemos imaginar Helena, moradora de Belém, que perdeu o pai de maneira inesperada. A dor foi intensa, e no início ela buscava companhia a todo custo para não sentir o peso da ausência. Mas, quando se permitiu momentos de solitude, descobriu que o silêncio também podia ser um espaço de cura. Foi sozinha que conseguiu chorar, lembrar, refletir e, aos poucos, aceitar a perda. Helena entendeu que a solidão não apagava a saudade, mas lhe dava forças para lidar com ela. O silêncio se tornou um refúgio onde a dor era acolhida sem pressa, e isso a preparou para seguir em frente. A disciplina é o que torna esse processo possível, porque a tendência natural é fugir da dor, ocupar a mente com distrações para não sentir. Mas o estoicismo ensina que nada deve ser evitado à força. Sêneca dizia que a vida não é cruel, mas que muitas vezes somos nós que não sabemos aceitá-la. A solitude disciplinada nos oferece esse treino de aceitação. É disciplina parar, respirar, escrever sobre o que dói. É disciplina não fugir da realidade, mas encará-la com serenidade. Cada prática silenciosa fortalece a mente para os momentos em que a vida nos coloca diante do inevitável. A coragem aparece quando percebemos que não podemos mudar o que aconteceu. Estar só nesse momento pode parecer pesado, mas é justamente aí que mora a oportunidade de fortalecimento. Epicteto dizia que não devemos desejar que os eventos sejam diferentes, mas que sejamos fortes o suficiente para suportá-los. A coragem, nesse caso, é aceitar a perda sem negar, é atravessar a dor sem se destruir, é confiar que a mente pode encontrar paz mesmo quando o coração está machucado. A solitude nos dá esse treino silencioso de enfrentar a realidade como ela é. A autoconfiança surge quando atravessamos esses momentos e percebemos que somos capazes de suportar mais do que imaginávamos. Cada perda encarada com serenidade aumenta a certeza de que podemos viver a vida sem medo do futuro. Essa confiança não elimina a dor, mas nos dá firmeza para lidar com ela. Sêneca lembrava que o sofrimento é inevitável, mas que não precisamos sofrer mais do que o necessário. A solitude nos ensina a separar a dor real da dor criada pela resistência. Com isso, nos tornamos mais confiantes de que podemos enfrentar o que vier. No fim, você entende que a solidão não é apenas um estado, mas uma preparação silenciosa para os desafios da vida. O que parecia vazio se revela como treino. O que parecia silêncio se mostra como cura. O que parecia solidão se transforma em resistência. A filosofia estoica nos ensina que não devemos temer o que não controlamos, mas sim usar cada experiência para nos tornar mais fortes. Quem aprende a praticar a solitude descobre que nunca mais precisa temer as perdas, porque já construiu dentro de si um espaço seguro onde pode atravessar qualquer tempestade. A solidão também pode ser usada como prática de gratidão. Quando estamos cercados de barulho, raramente prestamos atenção ao que já temos. Vivemos comparando nossa vida com a dos outros, desejando sempre mais e reclamando do que falta. Mas, no silêncio, esse jogo perde a força. Marco Aurélio dizia que devemos olhar para as dádivas que já estão em nossas mãos, em vez de sofrer pelo que não temos. Estar só nos ajuda a enxergar essas dádivas com clareza. A solitude se torna, assim, um exercício de gratidão silenciosa, onde aprendemos a valorizar o simples e o presente. Podemos imaginar Paula, moradora de Natal, que sempre se queixava da vida. Nada parecia suficiente. Queria mais reconhecimento, mais bens, mais companhia. Mas, ao praticar momentos de solitude, decidiu escrever todos os dias 3 coisas pelas quais era grata. No início, achava difícil, mas com o tempo, começou a perceber detalhes que nunca tinha notado. O abraço da mãe, a saúde que permitia caminhar, o sol que iluminava sua cidade. Paula entendeu que a gratidão não estava ligada a grandes acontecimentos, mas a uma mudança de olhar.
Foi no silêncio que aprendeu a enxergar abundância onde antes só via falta. A disciplina é o que torna a gratidão um hábito transformador. Não basta sentir gratidão de vez em quando, é preciso cultivá-la como rotina. É disciplina escrever, é disciplina refletir, é disciplina se lembrar de agradecer até pelas pequenas coisas. Sêneca dizia que nada é mais importante para a alma do que aprender a se contentar com o que tem. A solitude disciplinada é o ambiente perfeito para essa lição, porque no silêncio a comparação perde força. Quanto mais treinamos a mente nesse exercício, mais descobrimos que já temos motivos suficientes para viver com serenidade. A coragem aparece quando precisamos mudar nosso foco, porque a mente está acostumada a olhar para o que falta. A sociedade reforça essa mentalidade, sempre dizendo que precisamos de mais para sermos felizes. Mas o estoicismo nos ensina o contrário. A felicidade está em desejar menos, não em conquistar mais. Epicteto dizia que a riqueza não está em possuir tudo, mas em se contentar com pouco. A coragem, nesse caso, é desafiar essa lógica do mundo, escolher agradecer em vez de reclamar, valorizar em vez de desejar sem fim. É uma coragem silenciosa, mas poderosa. A autoconfiança cresce quando praticamos a gratidão em solitude, porque começamos a perceber que nossa felicidade não depende de fatores externos, mas da forma como olhamos para a vida. Cada vez que conseguimos agradecer pelo que já temos, aumentamos a certeza de que podemos ser plenos em qualquer circunstância. Essa confiança não é frágil, porque não depende de conquistas passageiras. Sêneca lembrava que o sábio é feliz mesmo na pobreza, porque sua riqueza está na alma. A solitude nos mostra isso com clareza, que a verdadeira abundância já habita dentro de nós. No fim, você entende que a solidão não é apenas silêncio, mas oportunidade de gratidão. O que parecia vazio se revela abundância. O que parecia silêncio se transforma em oração. O que parecia solidão se mostra como plenitude. A filosofia estoica nos ensina que a felicidade não é ter tudo, mas aprender a se contentar com o que temos. E a solitude é o espaço onde essa lição se torna real. Quem aprende a praticar gratidão no silêncio nunca mais se sente pobre, porque já descobriu que a riqueza verdadeira está em enxergar o valor do que já possui. A solidão também pode ser um campo fértil para o fortalecimento da autodisciplina. Quando estamos sozinhos, não há ninguém para nos cobrar, e é nesse silêncio que revelamos nossa verdadeira força de caráter. Marco Aurélio dizia que devemos agir como se alguém estivesse sempre observando nossas escolhas, mesmo quando estamos sós. A solitude, nesse sentido, é um teste constante. Será que você continua fiel aos seus princípios quando não há plateia? É fácil parecer disciplinado quando há olhos atentos, mas a verdadeira virtude se revela naquilo que fazemos no silêncio. Podemos imaginar Marcelo, morador de São Luís, que sempre se mostrava responsável diante dos colegas de trabalho, mas em casa, sozinho, se perdia em horas de distrações e vícios. Foi apenas quando começou a usar a solitude de forma consciente que percebeu o quanto estava desperdiçando sua energia. Decidiu criar pequenos rituais, ler antes de dormir, organizar suas tarefas pela manhã, refletir sobre suas atitudes diariamente. Esses hábitos simples, repetidos em silêncio, começaram a moldar seu caráter. Marcelo descobriu que a disciplina verdadeira não é mostrada para os outros, mas construída em segredo. A disciplina, nesse caso, é dupla. Exige consistência e exige propósito. Não basta se ocupar em silêncio. É preciso escolher atividades que realmente acrescentem. É disciplina dedicar tempo à leitura, ao estudo, ao cuidado físico e mental. É disciplina resistir ao impulso de buscar distrações fáceis. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dura, mas como é representada. A solitude disciplinada é o ensaio dessa peça, onde cada gesto molda quem seremos no palco da vida real. Cada repetição silenciosa é um tijolo no edifício do caráter. A coragem aparece quando o silêncio escancara nossos pontos fracos. Estar só, sem distrações, nos mostra exatamente onde falhamos. Preguiça, procrastinação, falta de controle. É difícil encarar essa realidade e muitos preferem fugir dela.
Mas Epicteto dizia que o progresso começa quando aceitamos nossas fraquezas sem máscara. A coragem, na solitude, é permanecer diante desse espelho e decidir melhorar. Não se trata de perfeição, mas de esforço contínuo. Cada vez que resistimos a uma tentação no silêncio, fortalecemos nossa mente para resistir também no barulho do mundo. A autoconfiança nasce como fruto dessa prática. Cada hábito cumprido em solitude é uma vitória íntima. Cada tentação vencida é uma prova de força. Essa confiança não precisa ser exibida, porque se manifesta no modo como vivemos. Sêneca lembrava que o homem verdadeiramente livre é aquele que governa a si mesmo. A solitude nos oferece exatamente isso, a oportunidade de provar para nós mesmos que somos capazes de nos guiar. Essa confiança silenciosa se torna um escudo contra as incertezas externas, porque sabemos que já temos dentro de nós o controle necessário para viver com firmeza. No fim, você entende que a solidão não é tempo desperdiçado, mas oficina de disciplina. O que parecia vazio se revela treino. O que parecia silêncio se transforma em construção. O que parecia solidão se mostra como forja de caráter. A filosofia estoica nos ensina que o maior governo é o de si mesmo, e a solitude é o espaço onde esse governo é praticado diariamente. Quem aprende a usar o silêncio dessa forma nunca mais teme estar só, porque já descobriu que cada instante consigo mesmo é uma chance de se tornar mais forte e virtuoso. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Ricardo Alves, que compartilhou com a gente, que tem prazer em ouvir essa filosofia todos os dias e que sempre encontra resultado no que tem feito Ricardo. Suas palavras são como as pedras firmes de um caminho bem trilhado. Mostram que o estoicismo não é só teoria, é prática que transforma, é essa constância silenciosa. Ouvir, refletir, aplicar, que vai moldando a mente forte e o coração tranquilo. Saber que os ensinamentos estão fazendo parte da sua vida com resultados reais. É uma alegria enorme para toda a nossa comunidade, Ricardo. Um abraço, meu querido. Seguimos então. A solidão também pode nos ensinar a valorizar a simplicidade. Quando estamos sozinhos, percebemos que a vida não precisa ser tão complicada quanto imaginamos. Marco Aurélio dizia que devemos viver de acordo com a natureza, e a natureza é simples. A solitude nos mostra que não precisamos de tantos excessos para sermos felizes. Um quarto silencioso, um caderno em branco, uma refeição simples preparada com calma, tudo isso pode ser fonte de paz. O silêncio nos revela que o essencial já está ao nosso alcance e que muitas vezes é no simples que encontramos o verdadeiro descanso da alma. Podemos imaginar Cláudia, moradora de Maceió, que sempre acreditou que a felicidade dependia de conquistas grandiosas. Tinha listas de desejos intermináveis e vivia ansiosa pelo próximo passo. Mas quando começou a praticar momentos de solitude, percebeu que a vida já estava cheia de pequenas alegrias. Descobriu prazer em cozinhar para si mesma, em caminhar sozinha pela orla, em ouvir a própria respiração. Cláudia entendeu que não precisava de muito para ser feliz, precisava apenas aprender a ver. O silêncio lhe ensinou que o simples não é pouco, mas tudo o que realmente importa. A disciplina é o que mantém esse olhar para a simplicidade. É disciplina não se perder em comparações. É disciplina resistir ao impulso de acumular mais do que o necessário. É disciplina valorizar o que já temos. Sêneca dizia que a pobreza não está em ter pouco, mas em desejar demais. A solitude disciplinada é o melhor remédio contra esse desejo infinito, porque nos mostra todos os dias que nossa própria presença já é suficiente. Quanto mais treinamos essa prática, mais aprendemos a viver com leveza, sem o peso da necessidade constante demais. A coragem aparece quando escolhemos esse estilo de vida em um mundo que valoriza o contrário, porque a sociedade nos empurra para o consumo, para a exibição, para a busca incessante de validação. Optar pela simplicidade pode ser visto como fraqueza ou até fracasso. Mas Epicteto dizia que não devemos nos preocupar em parecer sábios, e sim em ser sábios. A coragem, nesse caso, é viver com menos sem sentir vergonha. É assumir que o que temos é suficiente. É confiar que a paz está no essencial e não no supérfluo. Essa escolha exige firmeza, mas liberta.
A autoconfiança cresce quando descobrimos que não precisamos de excessos para viver bem. Cada experiência simples aproveitada com plenitude reforça a certeza de que podemos ser felizes com pouco. Essa confiança é serena, porque não depende de conquistas externas. Sêneca lembrava que a alma tranquila não se agita diante do que falta, porque já se satisfaz com o que tem. A solitude nos mostra isso na prática, que a simplicidade não nos empobrece, mas nos enriquece. Ela nos ensina a confiar que nossa paz não está fora, mas dentro, e que já temos tudo para viver bem. No fim, você entende que a solidão não é falta, mas abundância. O que parecia vazio se revela cheio de beleza. O que parecia silêncio desconfortável se transforma em riqueza. O que parecia solidão se mostra como simplicidade plena. A filosofia estoica nos ensina que a vida bem vivida é aquela em que aprendemos a valorizar o essencial. E a solitude é a oficina onde esse aprendizado acontece. Quem pratica essa arte descobre que nunca mais precisa se perder em excesso, porque já encontrou no simples a chave para uma vida verdadeiramente equilibrada. A solidão também pode ser um caminho poderoso para lidar com as próprias emoções. No barulho do mundo, muitas vezes abafamos sentimentos com distrações, correndo de um lado para o outro para não encarar o que sentimos de verdade. Mas na solitude não há escapatória. A tristeza, a raiva, a ansiedade e até a alegria surgem com força total. Marco Aurélio dizia que a mente deve ser como uma fortaleza, preparada para enfrentar tempestades internas. Estar só é o treino perfeito para isso, porque nos coloca frente a frente com nossas emoções, sem intermediários. É nesse confronto que a serenidade começa a nascer. Podemos imaginar Fernanda, moradora de Porto Alegre, que sempre corria para o convívio social quando estava triste. Achava que o barulho dos outros seria suficiente para esconder sua dor. Mas, ao decidir praticar a solitude, percebeu que o silêncio não a destruía, mas a acolhia. Descobriu que podia chorar, refletir e, ao mesmo tempo, encontrar forças para seguir em frente. Fernanda entendeu que a solidão não era inimiga, mas uma espécie de terapeuta silenciosa. Foi na solitude que aprendeu a lidar com suas emoções, não com fuga, mas com aceitação. A disciplina é fundamental nesse processo. Não basta esperar que as emoções se resolvam sozinhas. É preciso criar práticas conscientes. Escrever em um diário, meditar, respirar fundo ou simplesmente se permitir sentir são formas de transformar o silêncio em cura. Sêneca dizia que devemos vigiar a mente com a mesma atenção com que cuidamos do corpo. A solitude disciplinada nos ensina a fazer isso todos os dias. Com o tempo, cada prática se torna um ritual de equilíbrio, e o que antes parecia caos emocional começa a se organizar em serenidade. A coragem aparece quando o silêncio traz à tona dores que evitamos. Porque muitas vezes, estar só significa reviver lembranças dolorosas ou enfrentar medos antigos. É preciso coragem para não fugir dessas sensações, para permanecer no silêncio até que elas se transformem. Epicteto dizia que não devemos temer o que sentimos, mas aprender a lidar com isso. A coragem, nesse caso, é olhar para dentro e aceitar que as emoções fazem parte da vida. Esse ato de enfrentar, em vez de esconder, fortalece a mente e prepara o coração para suportar o que vier. A autoconfiança cresce quando percebemos que somos capazes de atravessar esses momentos sem desmoronar. Cada tristeza superada em solitude é uma prova de força. Cada ansiedade vencida é um degrau a mais na construção da paz interior. Essa confiança não é arrogância, mas serenidade. É saber que a mente pode suportar tempestades porque já treinou no silêncio. Sêneca lembrava que a alma tranquila não se deixa perturbar pelo que não pode controlar. A solitude nos dá essa mesma segurança, a certeza de que, mesmo diante das emoções mais intensas, podemos permanecer firmes. No fim, você entende que a solidão não é ameaça, mas escola de serenidade. O que parecia vazio se revela acolhimento. O que parecia silêncio desconfortável se transforma em cura. O que parecia solidão se mostra como equilíbrio. A filosofia estoica nos ensina que não devemos lutar contra nossas emoções, mas aprender a conviver com elas. Que a solitude é o espaço onde essa convivência se torna possível.
Quem aprende essa prática descobre que nunca mais precisa temer seus sentimentos, porque já construiu dentro de si uma fortaleza capaz de atravessar qualquer tempestade. A solidão também pode ser usada como prática de contentamento pela vida simples. Muitas vezes nos sentimos pressionados a querer sempre mais dinheiro, mais reconhecimento, mais conquistas. Mas quando nos recolhemos em solitude, percebemos que já temos muito. Marco Aurélio dizia que a riqueza de um homem se mede pelo quanto ele pode viver satisfeito com pouco. Estar só nos dá a chance de provar essa verdade. No silêncio, o simples ato de preparar um café, observar o pôr do sol ou descansar em paz mostra que a vida já é abundante. O contentamento nasce quando aprendemos a ver o que já existe. Podemos imaginar André, morador de Florianópolis, que vivia em busca de promoções no trabalho e conquistas externas. Sempre achava que a felicidade estaria no próximo passo, no próximo aumento, no próximo reconhecimento. Mas, quando decidiu experimentar a solitude, percebeu que muito do que buscava já estava presente. Descobriu prazer em cozinhar para si, em caminhar sozinho na praia, em ler um livro sem pressa. André entendeu que a felicidade não estava em algo distante, mas na forma como olhava para o presente. O silêncio lhe mostrou que viver com menos não era perda, mas liberdade. A disciplina é essencial para transformar esse contentamento em hábito, porque a mente, acostumada ao desejo constante, sempre tentará empurrar para o excesso. É disciplina resistir à comparação. É disciplina agradecer pelo que já temos. É disciplina cultivar alegria nos pequenos gestos. Sêneca dizia que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja infinitamente. A solitude disciplinada nos ensina essa lição, porque nela a comparação desaparece. No silêncio, não há plateia, não há competição, apenas você e sua vida real. E nesse espaço, aprendemos a valorizar o que já possuímos. A coragem aparece quando escolhemos viver dessa forma em um mundo que prega o contrário. Porque optar pelo simples pode ser visto como falta de ambição. Mas o estoicismo nos mostra que não há sabedoria em buscar sem fim o que não precisamos. Epicteto dizia que o segredo da liberdade é se contentar com o que está em nosso poder. A coragem, nesse caso, é abrir mão do excesso sem sentir vergonha, é valorizar o suficiente sem ceder à pressão social. Essa decisão exige firmeza, mas oferece em troca uma vida mais leve e autêntica. A autoconfiança cresce quando experimentamos essa prática. Cada vez que conseguimos viver com menos e, ainda assim, nos sentirmos plenos, reforçamos nossa força interior. Essa confiança é silenciosa, porque não depende da aprovação alheia. Sêneca lembrava que a verdadeira abundância está na alma que aprendeu a se satisfazer. A solitude nos mostra isso com clareza, que a paz não vem do que conquistamos, mas da forma como enxergamos o que já temos. E quando confiamos nessa visão, nada externo pode nos tirar a tranquilidade conquistada. No fim, você entende que a solidão não é escassez, mas abundância. O que parecia vazio se revela contentamento. O que parecia silêncio desconfortável se transforma em gratidão. O que parecia solidão se mostra como liberdade. A filosofia estoica nos ensina que a vida plena não é a que acumula mais, mas a que valoriza o essencial. E a solitude é a oficina onde essa lição se torna real. Quem aprende a se contentar no silêncio nunca mais precisa correr atrás de ilusões, porque já descobriu que o suficiente é, na verdade, tudo. A solidão pode ser também o terreno mais fértil para moldar o caráter. Quando estamos em silêncio, sem a pressão dos olhares externos, revelamos quem realmente somos. Marco Aurélio dizia que devemos agir como se alguém estivesse sempre nos observando, mesmo quando estamos sós. Isso porque o verdadeiro caráter não se mostra no palco, mas nos bastidores. É na solitude que decidimos se vamos honrar nossos valores ou se vamos ceder à preguiça, aos vícios e às tentações. O silêncio, longe de ser vazio, é o teste mais sincero do que existe dentro de nós. Podemos imaginar Gustavo, morador de Manaus, que sempre demonstrava disciplina no trabalho, mas em casa se entregava à desorganização e aos maus hábitos. Parecia ser uma pessoa diante dos outros e outra completamente diferente quando estava só. Foi apenas quando decidiu usar o tempo em solitude, de forma consciente, que começou a mudar.
Passou a organizar seus dias, a anotar suas metas, a se observar com sinceridade. Descobriu que sua força não estava no que mostrava ao mundo, mas no que era capaz de manter no silêncio. A solitude se tornou para ele a oficina de transformação do caráter. A disciplina é a base dessa mudança, porque ninguém se torna virtuoso por acaso. É preciso treinar. É disciplina escolher ler em vez de desperdiçar horas em distrações. É disciplina organizar os pensamentos. É disciplina manter a palavra dada a si mesmo. Sêneca dizia que a vida é longa o suficiente para quem sabe aproveitá-la. E a solitude nos dá justamente essa oportunidade. O tempo para treinar a mente e o coração longe do barulho. Quanto mais disciplinados nos tornamos no silêncio, mais preparados estamos para agir com firmeza no mundo. A coragem aparece quando percebemos nossas próprias falhas. Estar só sem disfarces nos mostra de forma clara onde estamos falhando. É duro encarar a verdade, e é por isso que muitos fogem da solitude. Mas o estoicismo nos lembra que a transformação começa pelo reconhecimento. Epicteto dizia que não devemos temer a verdade, porque ela é o primeiro passo para a liberdade. A coragem, nesse caso, é aceitar nossas imperfeições e trabalhar sobre elas. O silêncio não condena, mas revela. E é essa revelação que nos permite crescer. A autoconfiança nasce como resultado desse processo. Cada promessa cumprida em solitude reforça a certeza de que podemos confiar em nós mesmos. Cada hábito mantido, mesmo quando ninguém vê, constrói uma base sólida de confiança interior. Essa confiança não precisa ser exibida, porque se manifesta no modo como vivemos. Sêneca lembrava que o verdadeiro sábio se governa a si mesmo. A solitude é o treino constante desse governo. Quanto mais aprendemos a ser firmes no silêncio, mais confiantes nos tornamos diante do barulho do mundo. No fim, você entende que a solidão não é um vazio, mas uma escola de caráter. O que parecia silêncio inútil se revela disciplina. O que parecia desconforto se transforma em coragem. O que parecia solidão se mostra como força moral. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira virtude não depende de plateia, mas da consciência. E a solitude é o espaço onde essa consciência se fortalece. Quem aprende a usar o silêncio dessa forma nunca mais teme estar só, porque já descobriu que no isolamento se encontra a essência do caráter verdadeiro. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Maria Souza, que está sempre com a gente direto da Bahia, e dessa vez compartilhou uma das maiores sabedorias: dar paz e escolher o silêncio como caminho. Maria, sua fala é como o entardecer na Baía de Todos os Santos, silencioso, sereno e cheio de significado para quem sabe observar. Na terra de tantas vozes fortes e histórias vivas, escolher o silêncio não é ausência, é presença. É o eu estoico que se aquieta para ouvir o que realmente importa. Saber que você vive essa filosofia com tanto coração é um presente para nossa comunidade, Maria. Um abraço, minha querida. Seguimos. Então, a solidão também pode ser praticada como aceitação das incertezas da vida. Quando estamos cercados de barulho e distrações, acreditamos que temos algum tipo de controle sobre tudo. Mas, ao nos recolhermos em silêncio, percebemos a verdade. A vida é imprevisível. Marco Aurélio dizia que devemos acordar todos os dias preparados para os contratempos, porque eles fazem parte da ordem natural. Estar só nos ajuda a treinar essa aceitação, porque não há distrações que encubram a realidade. O silêncio nos mostra que nem sempre podemos escolher o que acontece, mas podemos escolher como reagir ao que acontece. Podemos imaginar Luciana, moradora de João Pessoa, que sempre se desesperava diante de imprevistos. Se um plano dava errado, todo o seu dia era arruinado. Mas quando decidiu reservar alguns minutos de solitude diária, começou a perceber que podia encarar os imprevistos de outra forma. Usava o silêncio para refletir sobre o que estava em seu controle e o que não estava. Descobriu que, quando aceitava as situações inevitáveis, sua mente se mantinha mais tranquila. Luciana aprendeu que a solidão não era perda de tempo, mas treino para enfrentar a vida real com mais serenidade. A disciplina é o que sustenta essa prática. Não basta aceitar a incerteza uma vez,
É preciso treinar a mente diariamente. É disciplina parar e refletir sobre os eventos do dia, distinguir o que depende de nós e o que foge ao nosso controle. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, porque criamos medos e cenários que talvez nunca aconteçam. A solitude disciplinada é um remédio contra essa ansiedade, porque nos ensina a separar o que é real do que é fruto da nossa imaginação. Cada prática de silêncio é um exercício de aceitação. A coragem aparece quando nos damos conta de que o futuro é incerto. Essa percepção pode assustar, porque mostra nossa vulnerabilidade, mas o estoicismo ensina que essa vulnerabilidade é também a chave para a liberdade. Epicteto dizia que não controlamos os acontecimentos, mas controlamos nossas escolhas diante deles. A coragem, nesse caso, é aceitar que não sabemos o que virá, mas que estamos prontos para enfrentar. O silêncio nos treina para essa coragem, porque nos coloca diante da verdade sem adornos. A vida é incerta, e isso não precisa ser motivo de desespero. A autoconfiança surge quando experimentamos essa prática na vida real. Cada vez que conseguimos aceitar uma mudança inesperada sem perder a calma, reforçamos a certeza de que somos capazes de atravessar o incerto. Essa confiança não é arrogância, mas serenidade construída em pequenas vitórias silenciosas. Sêneca lembrava que o homem preparado nunca é surpreendido, porque já treinou a mente para esperar o inesperado. A solitude nos oferece exatamente isso, o treino constante que nos permite confiar em nossa própria força diante das surpresas da vida. No fim, você entende que a solidão não é apenas silêncio, mas preparação. O que parecia vazio se mostra treino, o que parecia desconfortável se transforma em serenidade, o que parecia solidão se revela como aceitação. A filosofia estoica nos ensina que a vida não pode ser controlada, mas pode ser enfrentada com firmeza. E a solitude é o espaço onde essa firmeza nasce. Quem aprende a praticar essa aceitação silenciosa nunca mais teme o futuro, porque já descobriu que, independentemente do que vier, sua mente pode permanecer tranquila e pronta. A solidão também pode ser um treino para valorizar o presente. Quando estamos cercados de distrações, é comum que a mente se perca entre o passado e o futuro. Pensamos no que já aconteceu ou no que ainda pode acontecer, e esquecemos de viver o momento que está diante de nós. Mas, no silêncio da solitude, não há para onde fugir. Marco Aurélio lembrava que a vida de cada homem é o que seus pensamentos fazem dela. Estar só nos ajuda a colocar esses pensamentos no agora, onde a vida realmente acontece. A solidão nos devolve o presente. Podemos imaginar Sérgio, morador de Vitória, que vivia ansioso porque sua mente estava sempre no amanhã. Preocupava-se com prazos, com problemas que talvez nunca surgissem, com medos que ainda não tinham se concretizado. Mas, ao praticar a solitude, começou a perceber detalhes do presente que antes ignorava. O som da chuva, o sabor de uma refeição simples, a sensação de estar vivo. Descobriu que quando sua atenção se voltava para o agora, a ansiedade diminuía. Sérgio entendeu que o presente não era vazio, mas a única realidade concreta que possuía. O silêncio lhe deu esse presente. A disciplina é o que mantém a mente no agora, porque a tendência natural é escapar para lembranças ou preocupações. É disciplina sentar em silêncio. É disciplina observar a respiração. É disciplina trazer a mente de volta ao presente sempre que ela se perde. Sêneca dizia que desperdiçamos a vida quando esquecemos de viver o momento que está diante de nós. A solitude disciplinada é o treino para evitar esse desperdício, porque cada minuto de atenção plena é uma vitória. Com prática, a mente aprende que não precisa vagar, porque a vida já está completa no agora. A coragem aparece quando aceitamos que o presente é tudo o que temos. Essa percepção pode ser assustadora, porque nos obriga a abrir mão da ilusão de controle sobre o passado e o futuro. Mas o estoicismo ensina que a verdadeira força está justamente nessa aceitação. Epicteto dizia que não devemos buscar a felicidade fora do momento atual. A coragem, nesse caso, é parar de fugir para o que já foi ou para o que pode ser, e escolher viver o instante como ele é. Essa escolha exige firmeza, mas oferece em troca serenidade. A autoconfiança cresce à medida que percebemos os frutos dessa prática.
Cada vez que conseguimos estar presentes em uma tarefa simples, reforçamos nossa certeza de que a mente pode ser guiada. Essa confiança é tranquila, porque não depende de ilusões. Sêneca lembrava que o verdadeiro sábio não se deixa escravizar por expectativas ou arrependimentos, mas vive no momento. A solitude nos ensina isso, que não precisamos do futuro para sermos felizes, nem do passado para nos sentirmos inteiros. A vida plena já está aqui no agora, esperando para ser vivida. No fim, você entende que a solidão não é ausência, mas presença. O que parecia vazio se revela como plenitude. O que parecia silêncio desconfortável se transforma em atenção. O que parecia solidão se mostra como reencontro com o presente. A filosofia estoica nos ensina que a vida não é longa nem curta, mas suficiente se soubermos aproveitá-la. E a solitude é a chave para essa sabedoria. Quem aprende a viver o agora no silêncio, nunca mais precisa se perder em arrependimentos ou preocupações, porque já descobriu que a vida só pode ser experimentada no instante presente. A solidão também pode ser transformada em liberdade interior. Muitas pessoas passam a vida inteira dependentes da aprovação dos outros, como se não fossem capazes de viver sem o olhar alheio. Mas o estoicismo ensina que a verdadeira liberdade não vem de agradar, mas de se governar. Marco Aurélio dizia que aquele que se conquista é mais poderoso do que aquele que conquista um império. A solitude nos dá esse governo, porque nos liberta da necessidade constante de companhia e validação. Estar só, com serenidade, é provar que já não somos prisioneiros das expectativas externas. Podemos imaginar Clara, moradora de Aracaju, que sempre moldava suas escolhas para não decepcionar ninguém. Sua vida parecia ser guiada pelos desejos dos outros e nunca pelos seus. Mas quando começou a praticar a solitude, percebeu que podia escutar sua própria voz. Descobriu que muitas de suas vontades eram sufocadas pelo medo do julgamento. Aos poucos, aprendeu a escolher por si mesma, sem buscar aplausos. Clara entendeu que estar só não era isolamento, mas libertação. Foi no silêncio que encontrou a coragem de viver de acordo com seus próprios valores. A disciplina é fundamental para manter essa liberdade, porque a tentação de buscar aprovação sempre retorna. É disciplina reservar momentos de reflexão para avaliar se nossas decisões estão alinhadas com o que acreditamos. É disciplina sustentar escolhas, mesmo quando elas não agradam a todos. É disciplina permanecer fiel à nossa consciência. Sêneca dizia que nada é mais miserável do que viver dependendo do que os outros pensam. A solitude disciplinada nos protege dessa miséria, porque nos lembra diariamente de que nossa paz não está fora, mas dentro. A coragem aparece quando enfrentamos o julgamento alheio, porque ao viver de forma autêntica, é inevitável decepcionar ou contrariar alguém. Mas Epicteto lembrava que a opinião dos outros não está em nosso controle, e por isso não deve governar nossas vidas. A coragem na solitude é treinar o coração para suportar críticas sem se abalar, é aceitar que nem todos compreenderão nossas escolhas, mas que ainda assim elas são corretas para nós. Essa força não nasce de confrontos externos, mas do silêncio que nos fortalece por dentro. A autoconfiança cresce quando percebemos que somos capazes de sustentar nossa liberdade, mesmo diante de pressões. Cada escolha feita de acordo com nossos princípios é uma prova de que não precisamos de aplausos para viver bem. Essa confiança não é exibida, mas sentida. Sêneca dizia que o sábio se basta, não porque rejeita os outros, mas porque encontrou dentro de si a base para ser feliz. A solitude nos oferece exatamente essa base, a certeza de que podemos viver em paz, mesmo sem aprovação, porque nossa consciência é suficiente. No fim, você entende que a solidão não é prisão, mas libertação. O que parecia vazio se revela autonomia. O que parecia silêncio desconfortável se transforma em força. O que parecia solidão se mostra como liberdade interior. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira independência não está em se afastar do mundo, mas em não ser escravo dele. Que a solitude é o espaço onde essa independência é cultivada. Quem aprende a viver sozinho de forma consciente nunca mais teme o julgamento, porque já descobriu que sua liberdade não depende de ninguém além de si mesmo.
A solidão também pode ser vivida como uma experiência espiritual, mesmo que não esteja ligada a nenhuma religião. Estar só, em silêncio, pode nos conectar de maneira profunda com a vida em sua essência. Marco Aurélio escrevia que cada ser humano é parte de algo maior, como uma chama que pertence ao mesmo fogo universal. A solitude nos lembra dessa verdade, porque quando paramos e silenciamos a mente, sentimos que a existência é maior do que nossas preocupações individuais. O silêncio se transforma em oração sem palavras, em reverência à vida que pulsa dentro e fora de nós. Podemos imaginar Elisa, moradora de Belém, que sempre buscava sentido em festas, viagens e encontros. Ela acreditava que apenas no movimento constante encontraria alegria. Mas ao experimentar a solitude, descobriu algo novo. Sentada diante do rio que cortava sua cidade, percebeu a grandeza do fluxo da natureza, o movimento das águas, o canto dos pássaros, o ciclo eterno do sol. Nesse momento sentiu que fazia parte de algo infinito. Elisa entendeu que estar só não era a ausência de sentido, mas a chance de se conectar com a própria vida de forma mais profunda e verdadeira. A disciplina é necessária para transformar essa espiritualidade silenciosa em prática constante. Não basta esperar que esses instantes de conexão apareçam por acaso. É preciso criar espaço para eles. É disciplina desligar os ruídos artificiais. É disciplina contemplar a natureza. É disciplina reservar minutos para apenas existir, sem pressa. Sêneca dizia que a alma precisa de alimento, e esse alimento vem do contato com o essencial. A solitude disciplinada é esse alimento invisível que nutre o espírito de serenidade e clareza. Quanto mais praticamos, mais percebemos que não precisamos de muito para sentir essa conexão. A coragem aparece quando entendemos que essa experiência exige desapego, porque para sentir a vida em sua plenitude, precisamos abrir mão das distrações, do consumo excessivo, da ânsia de estar sempre ocupados. Epicteto dizia que a liberdade está em desejar apenas o que está em nosso poder. A coragem, nesse caso, é escolher o simples em vez do complicado, o silêncio em vez do barulho, o essencial em vez do excesso. Essa escolha pode parecer estranha aos olhos do mundo, mas é justamente ela que abre espaço para uma espiritualidade autêntica e serena. A autoconfiança cresce quando percebemos que essa conexão é sempre acessível. Não precisamos viajar para longe, nem esperar por grandes acontecimentos. Basta parar e olhar. Cada momento de solitude se torna uma prova de que podemos sentir o sagrado no cotidiano, no nascer do dia, no som do vento, no simples ato de respirar. Essa confiança é tranquila, porque não depende de circunstâncias externas. Sêneca lembrava que viver bem é viver em harmonia com a natureza. A solitude nos ensina isso na prática, que a vida já nos oferece tudo o que precisamos para sentir sentido e plenitude. No fim, você entende que a solidão não é afastamento, mas aproximação. O que parecia silêncio vazio se revela oração silenciosa. O que parecia solidão se transforma em conexão. O que parecia ausência se mostra como plenitude universal. A filosofia estoica nos ensina que somos parte de algo maior e que a verdadeira paz nasce quando aceitamos esse pertencimento. E a solitude é o caminho que nos leva até essa aceitação. Quem aprende a vivê-la descobre que nunca mais precisa buscar sentido em excesso, porque já encontrou no silêncio a maior das presenças, a própria vida. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão William Moreira, que está acompanhando a gente direto de Uruaçu, em Goiás, e compartilhou que ama ficar sozinho e valoriza a própria paz. William, sua escolha é como o reflexo tranquilo do Lago Serra da Mesa aí em Uruaçu, vasto, silencioso e cheio de profundidade. O estoicismo nos ensina justamente isso, que a verdadeira liberdade está em encontrar paz dentro de si, sem precisar fugir nem se esconder, apenas estando inteiro no silêncio. Saber que você vive isso com consciência é um exemplo forte para todos nós aqui, William. Um abraço, meu querido. Seguimos então. A solidão, no fim, pode ser transformada em filosofia prática de vida. Ao longo dessa jornada, vimos que estar só não é castigo, mas oportunidade. O silêncio não é vazio, mas campo de treino para a mente.
Marco Aurélio dizia que a alma encontra descanso quando se volta para dentro de si mesma. E é exatamente isso que a solitude nos ensina, que não precisamos do barulho externo para viver bem, mas de um espaço interior fortalecido pela disciplina, pela coragem e pela autoconfiança. Estar só não é fraqueza, é sinal de maturidade e domínio de si. Podemos imaginar Ricardo, morador de São Paulo, que sempre temeu os momentos em que estava sozinho. Para ele, a solidão era sinônimo de abandono. Mas, ao aprender a praticar a solitude com consciência, percebeu que estava diante da sua maior chance de crescimento. Descobriu que o silêncio podia ser lar, que a solitude podia ser mestra e que o tempo consigo mesmo podia ser o melhor investimento. Ricardo entendeu que estar só não o afastava do mundo, mas o preparava para viver nele com mais clareza e firmeza. Foi assim que a solitude se transformou em sua maior aliada. A disciplina se mostrou o alicerce dessa transformação. Porque não basta experimentar o silêncio de vez em quando, é preciso cultivá-lo como hábito. É disciplina criar momentos de reflexão, é disciplina escrever sobre as próprias emoções, é disciplina usar a solitude como espaço de fortalecimento e não como fuga. Sêneca dizia que uma vida bem vivida é aquela em que a razão governa as paixões. A solitude disciplinada é o lugar onde esse governo se consolida, porque nela aprendemos a controlar os impulsos e a viver de acordo com nossos valores mais profundos. A coragem se revelou necessária em cada etapa, porque estar só significa encarar verdades que muitas vezes preferimos esconder. É preciso coragem para atravessar o desconforto inicial, para aceitar as vulnerabilidades, para enfrentar o julgamento externo de quem não compreende o valor do silêncio. Epicteto lembrava que não devemos desejar que as coisas sejam diferentes, mas desejar que sejamos fortes o suficiente para enfrentá-las. Essa coragem é treinada na solitude, onde aprendemos a nos manter firmes, mesmo quando nada parece nos sustentar além de nós mesmos. A autoconfiança foi o fruto colhido ao longo desse caminho. Cada medo superado, cada hábito fortalecido, cada reflexão transformada em ação nos mostrou que podemos confiar em nós mesmos. Essa confiança não é arrogante, mas tranquila, porque nasce da experiência. Sêneca dizia que o sábio se basta, mas não por rejeitar os outros, e sim porque encontrou em si a fonte da própria paz. A solitude nos oferece essa mesma fonte, a certeza de que podemos caminhar sozinhos sem perder a direção, porque já temos dentro de nós a bússola da razão e da serenidade. No fim, você entende que a solidão não precisa mais ser temida, mas abraçada. O que parecia vazio se revelou abundância. O que parecia silêncio se mostrou sabedoria. O que parecia solidão se transformou em filosofia prática. A mensagem estoica é clara. Não somos frágeis quando estamos sozinhos. Somos fortes porque aprendemos a estar inteiros em nossa própria presença. Quem pratica a solitude dessa forma descobre que nunca mais depende do barulho do mundo, porque já construiu dentro de si um refúgio inabalável, uma fortaleza de paz e liberdade. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica, aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.